né? E aproveitando que você está falando, doutora, para quem não sabe, né, para quem não conhece a questão do protocolo, quando vocês recebem uma ocorrência, quais são os próximos passos que acontecem relacionados a isso com a mulher? O primeiro passo é ouvir a mulher, né? Verificar se ela realmente deseja pedir uma medida protetiva. Aí, de imediato, a lei determina que a gente comunique isso imediatamente ao Poder Judiciário, que é quem vai determinar as medidas protetivas. Já tive um caso que eu fiquei um pouco até triste, assim, com a profissional, né, com uma advogada, que foi nesse tempo eu trabalhava na delegacia da mulher de Macapá, como plantonista. E aí tiveram algumas alterações legislativas naquele ano, foi 2023 ou 2024, relacionada à Lei Maria da Penha, né, que determinou ali algumas situações em relação às medidas protetivas. E a advogada chegou com a vítima, com a cliente dela, exigindo que eu determinasse as medidas protetivas para aquela mulher. E aí eu expliquei para a advogada que eu não poderia determinar a medida protetiva porque depende da análise do Poder Judiciário. Só a autoridade judiciária que pode determinar as medidas protetivas. E aí ela começou a gritar que porque a lei tinha sido alterada, porque não sei o quê. E aí eu tive que explicar várias vezes, e ela queria impor, né? E eu com a minha calma de sempre, tentando explicar para ela que eu não poderia. Mas enfim, a lei ela não mudou em relação a esse procedimento, a esse fluxo. Quem determina as medidas protetivas é o Poder Judiciário. O delegado de polícia não pode determinar, a não ser que naquela comarca não exista uma autoridade judiciária. E aí, de imediato, o delegado ele pode determinar aquelas medidas protetivas, mas a análise do Poder Judiciário fica posteriormente, né? E aí, a gente encaminha, o Poder Judiciário defere as medidas protetivas e aí as duas partes são intimadas pelo oficial de justiça, né? A mulher é intimada, ela recebe a decisão judicial com todas as medidas protetivas deferidas e o agressor também. Ele tem que receber porque ele tem que tomar conhecimento das restrições, né? Porque a medida protetiva nada mais é do que várias restrições ali de direitos, né? E que ele precisa tomar conhecimento, porque se houver um descumprimento, um dos pressupostos para a prática desse crime é que ele saiba que existe uma decisão judicial, né? E a gente demonstra isso através da certidão eletrônica do oficial de justiça que intimou esse agressor. E aí ele passa a tomar conhecimento. Geralmente o juiz, né, ele determina ali um prazo de vigência dessas medidas protetivas, tá? A medida protetiva, ela não vincula a investigação. Então, nem a instauração de processo criminal ou inquérito policial. Então, há crimes, por exemplo, que ainda dependem de representação, como a perseguição, as injúrias, ofensas, né, difamação, calúnia, dano. Esses crimes dependem de representação. Então, há casos, por exemplo, que a mulher relata uma situação de perseguição, ela não quer prosseguir com o procedimento, ela só quer a medida protetiva, a gente encaminha a medida protetiva e aquele boletim de ocorrência é encerrado ali mesmo na delegacia. Agora, os casos de violência física, ameaças, esses crimes que a gente precisa instaurar o procedimento, a gente faz a investigação, conclui na delegacia e depois ele segue para o Ministério Público, né? O promotor de justiça é quem vai iniciar o processo criminal, a ação penal, através da denúncia, né? Se ele achar que realmente existem elementos ali contundente realmente em relação ao investigado, aí ele vai prosseguir com o processo criminal. E dentro, né, desse trâmite todo, pode ser que haja situações da gente representar pela busca e apreensão, por prisão preventiva, né, muitas vezes as situações que envolvem armas de fogo, as situações, por exemplo, que a gente está recebendo muito, de situações envolvendo divulgação de imagens íntimas,
outros crimes relacionados e praticados através de celular, né, de redes sociais, e que a gente precisa realizar uma busca e apreensão. E aí a gente realmente realiza a busca e apreensão de objetos, aparelhos celulares, armas de fogo, enfim, tudo isso. E é esse todo o trâmite que eu faço também questão de explicar para as vítimas, para o próprio investigado também, para que ele entenda, né, todo o trâmite dessa persecução penal toda.